Quer saber quem é o anticristo do Apocalipse? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre esse tema tão polêmico. Quem é o anticristo do Apocalipse, dos últimos dias? Existem várias denominações, várias religiões falando sobre esse ser demoníaco. Mas o que a Bíblia apresenta? O que o livro do Apocalipse fala sobre o anticristo? Mas antes de falar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo se você gostou, e tenho certeza que você já gostou do tema. Então curta e também peço para você me seguir lá no @Cicilio7 no Instagram. Lá tem várias novidades, ali eu tenho postado coisas da minha vida, do meu dia a dia, do meu ministério e tenho recebido várias sugestões para episódios como este daqui. Nós vamos voltar a gravar sobre as trombetas. Eu dei uma pausa porque esse assunto eu achei muito interessante e relevante para o momento que estamos passando. E também quero convidar você a ouvir os nossos podcasts lá no Spotify, no Deezer e tantas outras plataformas de podcast. Você pode procurar lá Minuto Profético. Já temos aí 30 episódios falando sobre sociedade, cultura e muita teologia. Então ouve lá. Bom, vamos lá tentar entender um pouquinho essa questão do anticristo. Vamos começar pela palavra anticristo, ou anti, a preposição anti, significa ir contra alguém, no caso Cristo, ou se colocar no lugar de Cristo. Quando você vai para Marcos capítulo 4, você vai perceber que se colocar no lugar de Deus é blasfêmia. Então, biblicamente, você tentar ser Deus, sendo homem, é blasfêmia. Então o anticristo é aquele que blasfêmia, que se coloca no lugar de Cristo. Quando você faz uma pesquisa no Novo Testamento com a palavrinha anticristo, você vai encontrar somente nas epístolas do apóstolo João. E ele diz algumas coisas ali, e eu quero ler com vocês. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Então João está falando de um anticristo e de outros anticristos, posso dizer assim, né? Então temos um anticristo escatológico, um ser, um indivíduo, mas também temos outros que se levantam contra Deus ou tentando ser igual a Deus. Mas ele continua. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então aqui é clara a relação de ser contra Deus, contra Cristo. Mas ele continua. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então você não confessar, não crer que Jesus veio em carne, isso é uma manifestação de ser o anticristo. Ou seja, quando você nega Cristo, a ação de Jesus, o senhorio de Jesus, a divindade de Cristo, você está se colocando no lugar de Deus ou contra Deus. Mas ele tem um outro texto aqui que é bem esclarecedor. Ele diz o seguinte: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem, e presentemente já está no mundo. Então olha só, esse anticristo, ele já está presente, ele já está no mundo, segundo João. Então é alguém antigo. E eu posso já dizer aqui para você que o anticristo original é o próprio Satanás. Lúcifer, sendo uma criatura, quis se colocar no lugar de Deus. Você vai encontrar em Isaías capítulo 14 falando sobre isso, de que ele queria colocar o trono dele acima de Deus. Ezequiel capítulo 28 é uma referência ali de um anjo cobridor que também queria ser melhor do que Deus. Então o anticristo original que tem operado através do século é Satanás. Mas o que Paulo tem a dizer sobre esse anticristo? Paulo não usa a expressão anticristo, mas ele usa a expressão homem da iniquidade e filho da perdição. Isso está lá em Tessalonicenses, que eu vou ler agora. Diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Então, Paulo está dizendo aqui que existe um homem do pecado, né? O filho da perdição, que haverá um momento, quando antes um pouco da volta de Jesus, ele será manifestado. Paulo está falando aqui para um público que estava discutindo sobre a volta de Jesus. Alguns acreditando que Jesus já tinha voltado em espírito, e Paulo está acalmando o seu público, dizendo assim, não, calma, Jesus voltará, mas antes que ele volte, vai acontecer uma apostasia, e vai aparecer o homem da iniquidade, né? O filho da perdição. E ele diz o seguinte, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Então ele é contra Deus e pede adoração para si, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso é blasfêmia, está muito claro aqui. Quem será que se levantou já contra Deus, querendo ser Deus? Nós temos várias figuras de anticristo, né? Desde o faraó, né, já lá no Antigo Testamento, e tantos outros monarcas e reis que se levantaram contra o povo de Deus e contra o próprio Cristo, querendo adoração sobre si. Nós temos aí os imperadores romanos que tinham essa vontade, e também nós temos aí, infelizmente, Roma papal, a igreja cristã que se uniu a Roma imperial e levando para si créditos, né, de divindades, homens se colocando no lugar de Deus, sentando no santuário de Deus e querendo ostentação para si. Esses anticristos, eles têm sido manifestados ao longo da história. Mas Paulo termina dizendo o seguinte, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então ele está dizendo aqui que ele vai matar esse iníquo, esse homem da iniquidade, com o sopro da sua boca. O anticristo será morto com o sopro da sua boca, a boca de Jesus, né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então esse homem da iniquidade, o filho da perdição, ele será morto na volta de Jesus. Será revelado um pouco antes do retorno de Jesus. E diz aí que Jesus vai matar ele com um sopro. E esse ser, ele engana as pessoas com sinais e prodígios. Então olha só, nós estamos montando aqui um quebra-cabeça. Até agora eu não fui para Apocalipse, mas agora com isso em mente, nós vamos para Apocalipse 13 e você vai perceber o seguinte. Apocalipse 13, a partir do verso 1, nós já encontramos a palavra blasfêmia. Essa besta que sobe do mar, que tem características, né, pagãs, ela profere blasfêmias. Outra coisa, nós vamos encontrar aqui no verso 5, diz o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então, João está dizendo aqui que este poder religioso, que perde seus poderes políticos, em um momento se sentou no trono de Deus, querendo adoração para si. E diz que ele blasfemava contra o tabernáculo. Por que isso? Porque é no tabernáculo, é no santuário celestial, e que Cristo intercede por nós pecadores. E agora esse ser se coloca no trono de Deus, né, que é dado por Satanás, e ele quer adoração para si. E ele agora se diz o pontífice, né, a ponte que liga o homem para Deus. Isso é blasfêmia, porque o único intercessor que nós temos entre os homens e Deus é Jesus Cristo. Isso diz a Bíblia. E todo aquele que se coloca entre isso é blasfêmia, é se colocar no lugar de Deus. Mas olha só, no capítulo 13, nós temos uma outra besta. E essa besta faz algumas coisas interessantes, né? No verso 13, diz o seguinte: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida espada sobreviveu. Então um outro poder se levanta nesse cenário, um poder político, que cura a ferida daquele poder religioso que levou uma ferida mortal. Ambas têm uma aliança, né? Uma aliança.
E essa besta da terra, ele tem poderes, fazem sinais. E lembra que Paulo falou que esse anticristo vai operar sinais? O que eu estou querendo dizer aqui? Que cenário estou montando para vocês? Que é difícil dizer que existe um anticristo no singular, um único ser. Claro que nós teremos líderes, né, religiosos e líderes políticos, civis, que estarão indo contra o governo de Deus. Mas será algo tão manipulado, tão sedutor, que muitos não vão ver essa blasfêmia. Percebe? Por isso que Jesus disse que, se possível, enganaria até os eleitos. Nós estamos diante de um engano satânico que acontecerá, que envolverá todo o planeta, porque diz aqui que a terra se maravilha quando esta besta do mar é curada e quando esta besta da terra faz sinais e prodígios. Então dizer que é o Papa, dizer que é o Macron ou tantos outros presidentes ou a pessoa, é complicado dizer isso. Mas nós podemos dizer que são sistemas que estão contra o povo de Deus, que estão se colocando no lugar de Deus. Percebe essa questão? Então assim, eu posso afirmar que o poder papal, ele é um sistema anticristo, porque se coloca no lugar de Deus, querendo ser o intercessor, perdoar pecados. Esse poder político vai tentar enganar as pessoas, pedindo para que eles adorem o Deus errado, é um anticristo. Percebe? E agora, para finalizar essa conclusão de que eu não posso dizer que existe um anticristo no singular, eu vou agora para Apocalipse capítulo 19 e você vai entender o meu raciocínio. No capítulo 19 de Apocalipse é o retorno de Jesus. E olha só o que ele faz, Jesus, no seu retorno. Capítulo 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. O falso profeta é uma referência à besta do capítulo 13, mas a besta que sobe da terra. Esta besta que foi aprisionada é a besta que sobe do mar, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Então os dois aí, tanto a besta do mar como a besta da terra, eles são aprisionados. Os dois agora foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Agora perceba o detalhe. Os restantes foram mortos. Quem são os restantes? Os que adoraram a besta, né? Os restantes foram mortos com a espada que saía da onde, gente? Saía da boca daquele que estava montado no cavalo, no caso de Jesus. Vocês lembram que Paulo disse que quando Cristo voltasse, ele ia matar o iníquo, o homem da perdição, né? O filho da perdição, com um sopro da sua boca? Aqui João está dizendo que realmente Jesus vai fazer isso, mas ele está dizendo que vai matar os infiéis todos e que as bestas, né, no caso, serão lançados no fogo, no lago de fogo de enxofre. Então é inconclusivo nós queremos dizer que é fulano ou ciclano o anticristo, mas nós podemos concluir o seguinte: todos aqueles que se colocam no lugar de Deus, querendo adoração para si, querendo desempenhar o papel de Deus, indo contra Deus, é o anticristo. Então que Deus te use, Deus te abençoe, te abra os olhos para olhar o cenário de hoje e perceber quem são os poderes, quem são os líderes, quem são as pessoas que estão influenciando pessoas a seguirem falsos deuses. A própria Bíblia diz aqui que nós devemos ser fiéis ao Senhor, guardar os seus mandamentos, ter a fé em Jesus. Todo aquele que for contra isso, contra Cristo, contra os ensinamentos, contra o Evangelho, é um anticristo. Espero ter contribuído para você entender, porque esse tema aqui surgem várias questões. Muitas pessoas acabam criando ficção sobre esse anticristo, um ser, um homem mau, sanguinário. Alguns chegam a dizer que o próprio Satanás vai trazer um filho dele para essa terra. Assim como Deus encarnou Jesus a essa terra, né, vindo a essa terra como homem, Satanás vai ter a mesma autonomia, autoridade para fazer tal coisa. Gente, isso não é bíblico. Então pare de acusar o Papa X de anticristo, pare de acusar o presidente X de anticristo. A Bíblia não dá o nome aos bois.
mas fala do sistema. Todo aquele que estiver liderando um sistema corrupto, um sistema idólatra, um sistema que está indo contra Cristo, contra suas leis, é o anticristo. Então não preciso dizer aqui, nos dias de hoje, quem é o anticristo. Você precisa ver quem está indo contra a lei de Deus, quem está pedindo adoração, quem está querendo, de alguma forma, levar pessoas a um falso evangelho, a uma falsa doutrina. Deus te abençoe. Como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, mas eu gosto de estudar profecias e passei aqui para você aquilo que eu entendo sobre o anticristo. Muito obrigado por você ter ficado até o presente momento. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, claro que não temos todas as respostas aqui, mas eu tenho certeza que te deu um norte aí sobre esse assunto. Curta o vídeo e nos siga lá no @Cicílio7. Um forte abraço, nos vemos no próximo episódio e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!